gente. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, mais uma vez. É a segunda vez que eu subo nesse palco. A primeira vez foi apresentando um palestrante em 2015, 2016, na verdade. E agora eu estou sentindo o nervosismo que todo mundo sente quando sobe aqui. Bom, eu estou com uma pequena colinha aqui que talvez me ajude, mas o meu nome é Kelly, como eu fui muito bem apresentada. Obrigada, Lili. Meu nome é Kelly e eu sou movida pelo sonho de não ser igual. Não ser igual aos meus irmãos, que deixaram oportunidades passarem, e não ser igual a alguns colegas da escola pública que não pediram ajuda. Bom, eu nasci em 1993, em uma família simples. Eu sou a terceira filha de 4 filhos. E na casa dos meus pais sempre tiveram 2 quartos. Então eu sempre dividi o quarto com mais 3 irmãos. Só que não somente o quarto, durante boa parte da minha infância e pré-adolescência, eu dividi também uma cama de solteiro com meu irmão mais novo. Mas não somente a cama. Durante a nossa infância, a gente dividia uma única mamadeira. Eu lembro que minha mãe saía para trabalhar e ela fazia a mamadeira, dava para mim. Ia lá, lavava a mamadeira, voltava e dava para o meu irmão. E além da mamadeira, tinha uma manta que foi do meu irmão mais velho, passou para minha irmã, passou para mim, depois foi para o meu irmão, depois voltou para mim. E era uma manta verde, eu me lembro dessa manta, nem sei se ela existe mais, mas era uma manta que foi passando de filho para filho como se fosse uma herança, sabe? Uma peça, uma relíquia de família que ia passando de geração a geração. E os brinquedos também eram passados de irmão para irmão, assim como tudo. Nós sempre dividimos tudo na nossa casa. Quando meus irmãos terminaram o ensino médio, eles logo ingressaram no mercado de trabalho. Como eu disse, tenho 2 irmãos mais velhos. Eles logo ingressaram no mercado de trabalho por necessidade ou por escolha própria. E quando isso aconteceu, eu percebi que não era isso que eu queria para mim. Que poderia existir uma outra alternativa, que provavelmente eles tinham feito isso porque era a única coisa que todas as outras pessoas da minha família tinham feito. Os meus primos tinham terminado o ensino médio ou o ensino fundamental, entrado no mercado de trabalho, assim como os pais, os tios. E eu ficava pensando, poxa, será que é só isso que tem para uma família pobre e negra no Brasil? E esse incômodo que me gerava me fez pensar, poxa, eu não quero parar de estudar. Mesmo depois de terminar o ensino médio, eu não quero parar de estudar. Mas eu não sabia muito bem o que fazer, então eu comecei a fazer um curso técnico. Só que antes de contar a história do curso técnico, como tudo isso começou, eu quero falar um pouquinho sobre o meu aprendizado, como a história começa. Eu aprendi a ler e a escrever junto com a minha irmã, e eu me lembro de sentar no chão do quarto com ela, e nós líamos histórias da Bíblia ou então gibis. E ela me ensinou a ler e a escrever em casa, inclusive fazer conta também, porque eu não pude ir para o prézinho no primeiro ano. Então eu aprendi a ler e a escrever. E aí dessa vivência com a minha irmã, nasceu a minha primeira paixão pelos livros e por histórias. E eu estou aqui apenas para contar uma pequena história, a minha história ainda inacabada. Bom, quando eu entrei na escola, no primeiro ano, os meus professores logo descobriram que eu gostava de ler, que eu tinha habilidade com isso, e eles sempre me colocavam em pequenas competições de redação. E nesse período aparece uma figura muito importante, que foi minha professora da 4ª série, a Marilda, que através dela eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro discurso. Eu tinha 11 anos de idade, foi em 2004, e eu fui oradora oficial da formatura dos alunos do ProERD, das escolas estaduais de São José dos Campos. Eu nem sei mais se o programa ProERD existe, mas era um programa em parceria com a Polícia Militar. E através dessa professora que me incentivou tanto, eu fui a oradora. E eu me lembro da sensação de estar diante de uma plateia. Você lembra aí de algum momento em que você fez alguma coisa muito incrível, alguma coisa muito sensacional? Então era essa sensação que eu estava sentindo, a euforia, a alegria, o nervosismo, tudo ao mesmo tempo. Só que eu só tinha 11 anos de idade. Então tudo que eu fiz foi pegar a pasta, colocar na cara e ler o meu discurso. De tão nervosa que eu estava. E esse discurso foi coescrito pela minha mãe. Eu escrevi parte, a minha mãe escreveu outra parte. Então aqui eu quero abrir um parênteses para falar da minha mãe, Dona Rosângela, que está ali. Oi. A minha mãe teria sido uma excelente acadêmica se ela tivesse tido a oportunidade de fazer. Eu me lembro que quando ela escreveu esse texto para o discurso,
Ela estava sentada no sofá, eu sentei no chão, e eu ia falando das coisas que a gente tinha aprendido durante as aulas do Proed, e ela ia escrevendo com um sorriso no rosto, como se fosse um texto dela. E eu acho que aquela foi a primeira vez em que minha mãe sonhou através de mim. Os pais que estão aqui sabem, né? Sonham através dos filhos, querem realizar coisas através dos filhos. Eu acho que aquela foi a primeira vez que a minha mãe quis sonhar algo através de mim. E só quem a conhece sabe o quanto ela escreve bem. Eu acho que eu herdei isso dela. E o quanto ela desenha bem também. Mais uma habilidade que eu herdei dela. Não pratico mais, mas eu amava desenhar tanto quanto ela desenhava. Então, mãe, cá entre nós, muito obrigada por sonhar todos os sonhos junto comigo. Mesmo aqueles que eu não vou realizar, porque eu não quero mesmo, só você que quer, eu não quero. Foi um imenso prazer dividir aquele texto com você. Muito obrigada. Fecha parênteses. Eu estava falando da sensação, né? Então, a sensação de estar discursando na frente daquela plateia era incrível. E hoje eu consigo traduzir todo aquele turbilhão de emoções em orgulho. Em uma única palavra, orgulho. Eu estava sentindo orgulho porque era algo que eu estava fazendo por mim, era algo que eu estava realizando e era um mérito meu. Através de uma habilidade. Mas eu só estava ali, vivendo aquela oportunidade porque, primeiro, eu tinha habilidade e, segundo, porque acreditaram em mim. Então, quero que você guarde essas duas coisinhas ao longo da minha pequena história. Eu tinha habilidade e acreditaram em mim. Bom, depois que esse discurso aconteceu, eu terminei o meu ensino médio e eu ingressei no ensino técnico, justamente porque eu não queria parar de estudar. E através desse curso técnico em administração, eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório, e nesse escritório eu tive chefes muito visionários. Eles viam em mim um potencial que eu desconhecia, eles acreditavam que eu era capaz de administrar, e eles estavam o tempo todo me dando mais e mais e mais responsabilidade, que, ao meu ver, é a melhor forma de reconhecer alguém, é dar para ela mais responsabilidade. E eles me davam cada vez mais, e chegou um ponto em que eu, mesmo sendo estagiária, gerenciava todo o escritório, e era um orgulho gigantesco. E, poxa, nesse momento era um momento de descoberta em que eu me parava para pensar e pensava, poxa, talvez eu realmente possa fazer faculdade, talvez eu realmente possa ser uma administradora, talvez eu realmente possa ser a primeira filha de uma família pobre e negra a fazer diferente, a não ser igual. E a partir desse momento eu descobri que eu queria continuar estudando no ensino superior, que eu queria fazer o ensino superior. E esses meus chefes me reconheciam tanto que, quando eu terminei o ensino médio, eu fui contratada por esse escritório, e foi uma grande surpresa, uma grande alegria. E nesse momento eu decidi que eu realmente queria fazer faculdade de administração, que é o que eu estou terminando agora. Se Deus quiser, a gente termina. A gente termina. E isso era em 2014, eu tinha 21 anos. O ano de 2014 foi o ano mais difícil da minha vida até agora. Eram 8 horas de trabalho, 4 de cursinho e mais ou menos 2 horas no trânsito. E as pessoas que estão aqui que trabalham 10, 15, 20 horas por dia, não me levem a mão, tá? Não estou diminuindo de forma alguma o esforço de vocês. É só que eu estava começando uma jornada totalmente nova, eu não tinha ninguém para falar para mim, poxa, isso é normal, vai dar certo. Eu estava completamente sozinha, fazendo algo inédito na minha família, e era um esforço muito grande, fazer cursinho, trabalhar e sonhar algo diferente, que ninguém podia me dar um respaldo e dizer, poxa, esse é o caminho, você está indo para o caminho certo. Então eu ia tateando sozinha. E eu me lembro que a vida social não existia mais, eu só via os meus amigos quando eu matava aula no cursinho. Os meus irmãos eu só via dormindo aos finais de semana. Meu pai só aos finais de semana. E a minha mãe, bom, minha mãe, né? A mãe esperava chegar todos os dias em casa, então eu a via todos os dias. Mas eu me lembro que eu chegava em casa e eu entrava debaixo do chuveiro, não necessariamente para tomar banho, era para chorar. Eu chorava de cansaço, de exaustão, porque eu queria estar fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo eu não sabia se eu estava fazendo do jeito certo, da forma certa, eu não sabia se aquele esforço todo ia valer a pena, e era um fardo que eu estava carregando sozinha, e que eu tinha que carregar sozinha.
Mas o vestibular chegou. 2015, o vestibular chegou e passou. Eu passei. Mérito meu. Aprovada em administração na Universidade Federal de Itajubá. E era uma sensação indescritível. Eu estava ali por mérito meu, por esforço meu. Não era regalia, não foi me dado de bandeja, mas aquilo era resultado do meu trabalho. Aquilo era resultado do meu esforço. E eu tive novamente aquela sensação de estar diante de uma plateia fazendo algo incrível. Lembra que eu falei no começo? Sensação incrível de estar diante de uma plateia. Só que, curiosamente, não tinha plateia nenhuma. Era eu sozinha, de novo. Indo morar sozinha em uma cidade que eu não fazia ideia de onde era. Indo fazer uma faculdade que eu não fazia a menor ideia de como seria. Sem saber se eu teria emprego, sem saber se eu teria dinheiro para me manter. Sem saber se eu teria condições psicológicas para me manter sozinha em uma cidade distante. E é aí que entra o Instituto Semear. Em um momento em que eu achava que eu ia ter que fazer tudo sozinha de novo, o Instituto Semear apareceu. Eu conheci o Instituto através da Viviane, que me falou sobre e me trouxe junto, porque a amiga é assim, né? Não vai sozinha, só vou se você for. E eu vim junto. E institucionalmente, o Instituto Semear é composto por 3 pilares. A bolsa, a mentoria e a rede de contatos. Vocês viram no vídeo no começo. Bom, no meu caso, a bolsa é o que paga a comida todos os meses. Então, desde que eu entrei no Semear, em 2015, o valor da bolsa é o que mantém a despensa cheia o mês todo. Só que essa bolsa só dura 1 ano, né? E agora eu faço parte do PES, que é o Programa de Empreendedorismo Social Sustentável, que é uma outra frente do Instituto Semear, que também beneficia os jovens com bolsas. E ainda assim, é o Instituto Semear que paga a minha comida. Então, Instituto Semear, vocês são responsáveis pelos quilos que eu ganhei. São vocês. Muito obrigada. Bom, o segundo pilar é a rede de contatos. E essa rede de contatos é maravilhosa, gente. Imagine um grupo de pessoas trabalhando por um único propósito, passando adiante tudo aquilo que eles conquistaram. E para mim, quando eu estava mobiliando meu apartamento, o apartamento que eu moro agora, com umas 2 meninas, eu não tinha nenhum móvel, só os do quarto mesmo, e foi através do Instituto Semear que eu consegui um fogão e uma geladeira, e o fogão funciona maravilhosamente bem. E a geladeira só não está comigo, porque quando a doação chegou, as meninas já tinham comprado. Então, leio o Instituto mais uma vez, fazendo com que eu tenha como cozinhar em casa. E o último pilar é a mentoria. Eu deixei por último porque ele é o mais incrivelmente difícil. A Andréia, cadê a Andréia? Nossa maravilhosa, oi linda. A nossa maravilhosa diretora dos sementes, da mentoria, ela fala que é um casamento arranjado. Você é apresentado, o jovem semente no caso, é apresentado para uma pessoa que já tem uma experiência profissional, que já passou pelas mesmas dificuldades, e as 2 pessoas precisam estar dispostas a aprender a se comunicar, a aprender a se ajudar. No meu caso, o meu mentor é o Rodrigo. Oi, Rodrigo está aqui. Ele é multitarefas. A ajuda dele vai desde me emprestar uma barraca para eu acampar em um congresso em Brasília, igual foi no ano passado, a ouvir os milhares de áudios que eu mando, chorando para ele, muitas das vezes, falando, não está tudo errado, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o que vai dar essa faculdade. E aí você lembra que no cursinho eu estava sozinha e eu chorava debaixo do chuveiro porque eu não tinha ninguém com quem dividir o meu fardo? Bom, agora eu tenho o Instituto Semear e agora eu tenho o Rodrigo. Então, obrigada, Rodrigo, por dividir o fardo comigo. Obrigada mesmo. Ele é incrível. E às vezes ele só reafirma o que eu já sei. Ele fala uma coisa que eu falo, poxa, eu já sei disso. E tem vezes que ele fala coisas que realmente eu preciso saber, me mostra um caminho, me mostra uma alternativa, e às vezes ele não fala nada porque não tem que falar mesmo. Bom, a minha trajetória com o Instituto Semear é uma trajetória de muita gratidão. Então, o Instituto Semear é um apoio para mim, tanto financeiro quanto emocional, e tem sido uma fonte de inspiração muito grande. E todos os jovens sementes agora, todos os que estão aqui, os que não estão, hoje nós somos mais de 340 jovens beneficiados por essa iniciativa, eles são como sementes lançadas ao vento em terra fértil.
E eles têm causado um impacto gigantesco em cidades como Itajubá, São José dos Campos, São Paulo, BH, entre outras. Só que esses jovens só têm feito a diferença porque eles se dispuseram a não ser iguais. Eles se dispuseram a não ser iguais àquelas pessoas que acham que seus futuros foram determinados pelo status social, pela situação econômica de suas famílias ou pela cor de suas peles. Essas pessoas realmente acreditam que elas podem ir além mediante o esforço. E eu, como essas pessoas, também decidi não ser igual a partir do momento em que eu descobri as minhas habilidades e tive quem me apoiasse nessa trajetória. Começando pela minha mãe, a minha professora da 4ª série, os meus chefes e agora o Instituto Semear. E o meu sonho é que, daqui a alguns anos, todos os jovens, todos os estudantes do Brasil tenham a oportunidade de se colocar diante de uma plateia como eu nesse momento e agradecer por oportunidades conquistadas com muito esforço e com a ajuda de instituições como o Instituto Semear. Muito obrigada.